Bem, dando continuidade ao assunto, né, do entendimento do sistema das colônias, das abelhas, né, paramos nas operárias. As abelhas operárias são aquelas responsáveis por todas as tarefas dentro e fora da colmeia. E essas tarefas, essas atividades que elas exercem, são divididas ao longo de sua vida, né, ao longo dos dias. Então, quando elas nascem, então deste primeiro ao terceiro dia de vida, as abelhas são denominadas de faxineiras. Por quê, né? Porque elas exercem a função de limpeza da colmeia. Ela vai fazer lá a limpeza dos depósitos de mel, aquelas células, aqueles pequenos alvéolos de nascimento das abelhas operárias, daquelas rainhas que nasceram ou os zangões, tá? Então, elas reaproveitam aquela construção do alvéolo, né? Ela não constrói o outro alvéolo. Aliás, constrói quando tem uma necessidade de expansão, né? Algum momento da colmeia que tem que. Mas se você analisar, né, no sistema nativo, elas vão reciclando esses alvéolos. Então, nasceu a abelha, né? A abelhinha saiu, essa que acabou de nascer com o primeiro e terceiro dia de vida, né, com os seus 3 primeiros dias de vida, elas vão lá naquele alvéolo de onde saiu o inseto, né, seja operária, rainha ou zangão, ela vai lá e faz a limpeza, né, por isso que é conhecido como as faxineiras. Quando faz o consumo lá do mel, que usa o mel por algum motivo, né, aqueles depósitos, né, elas também vão lá e realizam essa limpeza, tá? Então, elas têm essa organização em relação aos dias de vida, né? Quem? As operárias. Já lá no quarto dia de vida, ela já muda, né, de função. Elas já se organizam de maneira diferente com relação às funções. Então, do quarto ao 14º dia de vida, né? Então, neste período de idade, elas elaboram a geleia real, né? A geleia real é um produto destinado, né? Ele é fabricado com o intuito de alimentar a rainha, né? Então, por isso que tem esse nome, né? Geleia real, de realeza, né? É um alimento específico para a rainha. Também pode ser ofertado às larvas jovens, motivo pela qual são batizadas de abelhas nutrizes, né? Nutrizes é aquela que nutre, né? Então, do quarto ao 14º dia de vida, elas têm essa função de produzir a geleia real. A geleia real é um produto extremamente diferente do mel, em aspecto visual e de composição principalmente, porque a geleia real é um alimento, do ponto de vista nutricional, super completo. Ele é muito rico em aminoácidos essenciais, ele tem proteína, ele tem outros nutrientes que são importantes para o desenvolvimento pleno da rainha. Então, é um alimento, né, é um dos alimentos mais completos aí existentes na natureza. E o homem também faz o uso da geleia real. Mas esse assunto vai ficar um pouco mais para frente, que é a parte dos produtos em si, né? Os produtos derivados aí dessa atividade apícola. Então, nesse período, né, do quarto ao 14º, elas, né, alteram as suas funções e elas passam a produzir geleia real e alimentar a rainha e aquelas larvas jovens. Já do 14º ao 21º dia de vida, elas são batizadas de abelhas engenheiras. Por quê, né? Porque nesse período no qual elas dedicam à produção de cera e à construção de favos. Então aqui, né, muito bem colocada essa questão, né? Porque elas constroem, por isso que elas são apelidadas de abelhas engenheiras nesse período de vida, né? Lá dos 14 ao 21 dias de vida. Então, compreendido nesses dias, elas desenvolvem as glândulas, que são aquelas glândulas capazes, né, as responsáveis pela produção de cera. Então, elas produzindo essa cera, elas vão começar a fazer a construção dos favos.
aqueles favos, né, que é onde acomodam o mel, e também é onde as rainhas, em favos específicos, né, com questão do alvéolo lá, é a construção de favos também para postura, né, postura de ovos pela rainha. Então essas abelhas engenheiras, elas têm essa função devido ao desenvolvimento pleno das glândulas de produção de cera. Já atingindo os 21 dias de idade, né, aí vai para outra fase, de 21 até os 38 e 42, né, dias de vida, né? Então, aos 21 dias de idade, as operárias dão início à atividade de coleta de néctar no campo, né? Então, ela está saindo da colmeia aqui nessa situação. Então, depois de 21 dias que ela vai sair, que vai no campo e vai coletar fonte de açúcares, né? Fonte de açúcares, em poucas palavras, é o néctar. Elas vão pegar o néctar das plantas, né? Das flores. Esse néctar é um fluido, né? Ele tem uma certa viscosidade. Ela vai pegar esse néctar, que é conhecido como fonte de açúcar, e ela vai colocar isso, né, na boca. Haverá, né, algumas alterações, algumas mudanças desse néctar, e aí vai começar a ter o desenvolvimento do mel propriamente dito, né? Também, além do néctar, quando elas vão ao campo, elas vão coletar pólen. O pólen é diferente de néctar, tá? O pólen também é um alimento complementar, porque no pólen ele tem muita proteína, ele tem minerais, óleos e vitaminas, tá? E também pode correr nessa ida ao campo a coleta também de resina e água. A água é fundamental, primordial aí para a atividade apícola, ela é essencial, tá? Então elas basicamente vão ao campo para fazer a coleta de vários produtos, né? O néctar, né, que dá origem ao mel, o pólen é um alimento complementar muito rico em proteína, a resina pode ser utilizado para a produção de própolis e a água, né? A água para ela se alimentar. Então, nesse período, né, dos 21 aí aos 41 dias de vida, elas são conhecidas como campeiras, porque elas vão ao campo, elas vão deixar a colmeia para fazer a coleta desses produtos que foram citados, né? Todos eles são essenciais para a manutenção do enxame, da colmeia, né? Tudo isso aí é necessário. A questão do néctar, porque o néctar vai ser transformado em mel, e mel é o principal alimento das abelhas, do enxame como um todo. O pólen complementar, né? Mas aí, com relação à proteína, né? Para gerar geleia real, com fonte de proteína, né? Um alimento diferenciado que eu acabei citando. A resina envolve ali na produção de própolis, e a água é essencial para as abelhinhas, né? Assim como para nós, seres humanos. Então, o período de vida médio das operárias é em torno de 40 a 41 dias de vida. Então, elas têm uma vida muito curta. Se eu fizer uma comparação com a rainha, né? A rainha pode chegar aí em média 2 anos e em até 5 anos, como já foi dito em aulas passadas. E as operárias têm uma vida muito curta, mas muito bem subdividida com relação às suas atividades compreendidas dentro de um determinado de dias, né? Que seriam os dias de vida. Então, tudo isso aqui, né, mostra, né, o quão elas são organizadas, né, e justifica-se, né, essa organização porque que mantém o enxame por muitos e muitos anos, porque que ele perpetua, né, por muitos anos, devido a esse nível de organização. Então aqui eu tenho uma foto das caixas, né, onde estão as colmeias. Então isso aqui é uma fila, né? Existe um espaçamento entre as caixas a serem respeitados, né? 3, 4 metros.
Nós temos aqui um quantitativo bastante grande, né? Aqui também, outra foto real aí de produção de mel. O que tem que se atentar, né? Quais são os cuidados necessários para fazer esse tipo de implementação? Evidentemente, a gente tem que fazer um diagnóstico de uma área de pelo menos 1.500 metros, né, de diâmetro ao redor da, da existência, né, do quantitativo de flores. Né? Isso é essencial para a vida das abelhas. Se você colocar os enxames muito distante das flores, isso pode induzir o enxameamento. Elas vão sair dessa caixa, simplesmente a rainha sai. Então, se a rainha saiu, isso é o enxameamento, porque todas aquelas operárias, né, independente do dia de vida, vão seguir essa abelha para formar uma nova colmeia em outros locais. Então, ela vai procurar, né, por locais que são mais favoráveis para a manutenção de sua vida, para perpetuar a espécie. Então, é uma análise importante a ser feita, a ser realizada, a questão da florada, né, ver a disponibilidade. E o raio é de 1.500 metros. Então, até 1,5 km, a campeira sai em busca desses alimentos das flores, né, do néctar e do pólen. Outra questão também que é fundamental, a disponibilidade de água, né? Às vezes está num lugar mais alto, né? Uma questão aí de um pouco mais localizado numa montanha e aí de repente não tem uma água tão próxima. Então você tem que ter, você pode disponibilizar água para essas abelhas, né? Você pode colocar um bebedorzinho de água próximo, né? De modo que seja estratégia para essas abelhas pegar essa água e fazer o consumo e uso dessa água. Então, a água também é um fator essencial. Outra questão do ponto de vista de segurança, não é aconselhável que seja instalado próximo de comunidades, de escolas, né? Então, é recomendado que tenha uma distância mínima de 300 metros para manter essa segurança, né, da possibilidade de ataque das abelhas às pessoas. Então, uma segurança aí de 300 metros no mínimo, tá, de locais onde tem convívio social das pessoas, isso deve ser respeitado. Né? E, evidentemente, né, quanto maior a distância, você acaba aumentando aí mais a segurança com relação ao ataque das abelhas. E aqui, né, essas caixas que são utilizadas, isso aqui foi induzido, tudo que as abelhas ou foram compradas, o enxame a gente pode comprar, né, a rainha, as abelhinhas e começar a fazer um manejo, né, uma manutenção delas aqui nessas caixas. Ou a gente pode fazer sistemas de armadilha para capturar enxame de forma nativa, né? A gente faz uma armadilhazinha lá com caixinha de papelão, usa uns alimentos lá para atrair, uns aromas, e aí depois a gente transfere ela para essas caixas que são as colmeias. E a gente precisa, de fato, agora entender essas colmeias, né? Isso aqui é artificial, tudo isso aqui é produzido pelo homem, é evidente, né? Que a gente consegue ver isso. Mas, né, tem todo o conhecimento, tem todas as informações técnicas para que as abelhas aceitem essa morada artificial. Então, aqui eu peguei alguns exemplos, tá? Peguei no material do Senar, a caixa Langstroth. Então, essa caixinha, né, utilizada para a produção de mel é conhecida como a caixa Langstroth. Então, aqui ela está desmontada, né? Aqui estão as partes, as peças. Então, vamos entender, né? Então, aqui nós temos o fundo, que é a primeira parte da caixa, tá? Aqui nós temos a segunda camada, que é conhecido como ninho. O ninho é essa foto aqui. Então, aqui está essa parte aqui, que é o fundo, que é essa peça aqui, que está aqui na imagem. E em cima do fundo vem
o ninho. Então, aqui já está explicado, né, autoexplicado o que que vai acontecer. Então, é somente nesta região onde haverá a postura de ovos, tá? A postura de ovos pela abelha rainha. Vamos entender a estrutura dessa caixa, como que isso aqui é interessante. Então, em cima do ninho, né, vem a melgueira. Então, o nome já diz. Então, aqui é onde vai ser produzido o mel. Então, o que que é essa fileirinha aqui, ó? Essa fileirinha aqui, ó, é esse suportezinho aqui, conhecido como quadro de mel. Aqui vai passar um arame, aqui passa outro arame. Então, aqui pega-se a cera da abelha, tá? Essa cera vai ser colocado aqui como se fosse uma folhinha de cartolina, passa num cilindro. Esse cilindro ele é todo em alto relevo com pré-alvéolos formados. Então, o alvéolo é aquela célulazinha onde que coloca-se mel ou as larvinhas, né? E aí a gente faz esse adiantamento para as abelhas. A gente compra a cera, que foi produzido por abelha, obviamente, é cera natural. Existe a comercialização de cera. Eu vou colocar essa cera em banho-maria, eu vou derreter essa cera, eu vou depois passar ela num cilindro, né? Lembra ali aquele cilindrozinho de fazer macarrão, tudo? É algo parecido com aquilo, só que esse cilindro ele é alto relevo com os alvéolozinhos adiantados, né? Ele está um alto relevo bem baixinho. Aí a abelha chega aqui, ela vai dar continuidade na construção dos alvéolos. Então a gente adiantou a questão da abelha, porque ela não vai precisar produzir tanta cera, porque eu já adquiri essa cera, já coloquei aqui para ela. E isso vai, né, fazer com que elas concentrem fazer as paredinhas do alvéolo e dar ali continuidade no sistema da colmeia, que é a abelha colocar, fazer a postura de ovos e a produção de mel. Só que olha que interessante, né? Eu pego esse quadro, eu vou encaixar ele aqui, né, nesse ninho, tá? Então aqui é um quadro com um comprimento diferente, tamanho diferente, porque o ninho tem um tamanho diferente das melgueiras. E aqui, no caso, a gente teve a informação ao longo das aulas, né, que somente a abelha rainha faz a postura de ovos, somente a rainha. Então, eu não quero que a rainha suba para a melgueira, porque na hora que ela encontrar os alvéolos, né, que aqui, ó, tá uma partezinha da melgueira, ó, essa parte aqui, ó. E aqui vai estar esses quadros aqui, né, e com os alvéolos. Ela vai subir, o que que ela vai fazer? Ela vai colocar os ovinhos de abelha junto com o quadro de mel. Então, isso não é interessante do ponto de vista, né, em termos de qualidade, né? Você não vai querer um mel que tenha larvinhas de abelha. Então, o que que é necessário, né? Então, eu pego o ninho, eu sei que a abelha está aqui, você vai colocar uma tela que chama tela excluidora, que o nome já fala, que é essa tela aqui, ó, no cantinho do slide, ó. Essa tela excluidora, ela será colocada aqui entre o ninho e a melgueira. Então aqui tem, nessa tela excluidora, tem um espaçamento na tela que não permite a passagem da rainha para a melgueira. Então eu já estou organizando a minha produção de mel, organizando no sentido de que eu garanto que quem vai ter acesso às melgueiras será somente as operárias, que são as que produzem o mel. Elas não colocam os ovinhos, né? Então, essa intervenção do homem nesse sistema, né, que permite a gente produzir o mel de maneira mais, vamos falar assim, né, mais higiênica, né? Higiênica no sentido de não ter as larvinhas, né? Eu não sei se a palavra mais apropriada seria questão higiênica, mas é mais a título para vocês entenderem o propósito da tela excluidora. Então, ela será colocada sobre o ninho e ficará entre o ninho e a melgueira. Então, essa telinha colocada aqui, instalada aqui, né? Somente as abelhas vão entrar por essa parte, né? Então, tem uma entradinhazinha única. Todas as abelhinhas vão entrar aqui.
elas passam pelo ninho e elas sobem, né? Elas atravessam a tela excluidora, porque o espaçamento permite que as operárias subam as melgueiras, tá? Em que a gente pode ter mais de um andar de melgueira. Aqui é um exemplo, só um esqueminha. Então só elas terão acesso ao mel. E aí você deve estar perguntando, pô, então as que nascerem, né, aqui embaixo vai ter somente os ovinhos? Não, elas costumam fazer também mel no quadro de mel que é onde que está o ninho, né? Tem alimento disponível aqui por embaixo também. Só que esse mel, para fins comerciais, nós não podemos fazer a sua extração, né? E a gente não quer mexer no ninho também, porque ali é onde está, né, todo o coração que mantém a propagação da espécie aí do nosso enxame. Então a gente quer que ele esteja bastante saudável, né, para que continue sadio aí o meu enxame. Então aqui que haverá a produção de mel. Então aqui na foto, né, eu estou vendo que a melgueira é uma caixa mais baixa quando colocado ao lado do ninho. O ninho tem já um tamanho maior. Então notem que aqui há medidas. Então isso aqui são medidas que devem ser respeitadas na construção da caixa Langstroth. E isso já, você tem isso disponível no mercado, né? Ninguém precisa ficar aqui olhando essas medidas e vai lá fazer, pegar madeira, cortar, isso tudo montadinho, perfeitinho, a gente encontra com muita facilidade para ser adquirido. Então aqui tem muita informação importante que são as medidas, ó. Então o ninho tem aí 240 milímetros. A melgueira tem 145 milímetros de altura. Então tem uma diferença de tamanho. Por isso que eu coloquei a fotinha aqui, ó. Eu trouxe essa foto aqui para vocês visualizarem. O ninho e, no caso aqui, a melgueira. E depois da melgueira, né, nós temos a tampa, né, que seria ali para fechar, né, proteger o enxame. Então aqui está a fotinha aqui da tampa. Ela é diferente do fundo. Essa tampa, né, você pode colocar um telhadinho, né, em cima da tampa, tá? Então vai a tampa e em cima da tampa eu posso proporcionar mais um mecanismo de proteção, né? Aqui eu não estou conseguindo ver nessas fotos à direita o que que seria, eu não estou entendendo bem se é um material, tá difícil de julgar, mas eles colocaram um pesozinho em cima aqui, né, para segurar esse telhadinho, para não ser levado de repente pelo vento, né, para fixar. Aqui possivelmente é amianto, tá? Pode ser colocado. Eu conheço um produtor que usa um telhado de caixas recicláveis de leite longa-vida. Ela é mais levinha, ela não transmite calor, enfim, é só a título de curiosidade mesmo. E aí promover essa proteção, né? Então, a gente nota, né, que para fazer o uso dessas caixas artificiais há todo um conhecimento técnico, tá, a ser respeitado para que as abelhas aceitem essa moradia artificial. Se fugir destas especificações, provavelmente a abelha não vai aceitar esse sistema que você criou e você pode induzir ao enxameamento. Quando eu falo em enxameamento, é a abelha abandonar as colmeias, né? Então ela pode estar morando aqui e tudo, por algum motivo, por alguma questão de clima ou ameaça ao enxame ou ataque de alguma praga, né? Elas podem se sentir ameaçadas, a espécie, a rainha voa e todo mundo vai atrás e aí ela voa até encontrar um local onde ela acha apropriado para continuar a perpetuar ali a espécie, o enxame. Então aqui, para que seja realizado o manejo, né? O manejo é você ir ao campo, né? E fazer o controle dessa produção de mel, né? Então, esse produto que a gente está conversando, né, nesses dias, né, com relação à produção de mel, é muito diferente de produto que a gente vai para a indústria e a gente pega os ingredientes, junta na indústria, faz os processos, né? E aí você vai ter o produto final, né?
Aqui é diferente. Aqui são abelhas, né? É um inseto que faz para a gente tudo isso, né? E a gente tem que fazer o quê? O controle, que eu chamo de manejo, né? Dessas, dessas colônias, né? Posso falar assim, dessas colônias ou dessas colmeias, para que eu tenha o quê? O que eu desejo, que é a produção em volume de mel e qualidade também. Tá? Por isso que eu venho falando muito sobre de como o mel é produzido, qual é a forma que ele é produzido, porque é uma vertente bem diferente daquela nossa lá de indústria desenvolvendo produto. Aqui no caso o produto já vem preparadinho pela natureza. Então, para que seja realizado o manejo, né, será necessário esse equipamentozinho que é o fumacê. Você levanta essa tampinha dele aqui, você coloca aqui dentro serragem ou maravalha, né? Isso daqui você vai fazer esse fluxo aqui. Então aqui é serragem, maravalha, gente, para não ter combustão completa, para não ter fogo, né? Vai ficar aquela brasazinha porque é uma serragem. E aí você necessita fazer, né, com que ela elimine fumaça. Então eu vou usar aqui essa fole, tá? Esse movimento aqui vai fazer com que saia fumaça. E por que da fumaça? Porque as abelhas comunicam através do feromônio. Então você precisa interromper essa comunicação que elas têm com a fumaça. A fumaça vai deixar elas perdidinhas, elas vão perder a comunicação, e aí você desestrutura, né, a organização delas para você intervir no enxame daquele. Evidentemente, você precisa de muita proteção, tá? Então aqui botas de borracha, né? Aquela tela para proteger o rosto, esse macacão, o chapeuzinho, né? Que vai aqui por cima. A luva eu recomendo que seja de couro, tá? Por questões óbvias, porque a abelha vai vir muito na sua mão. Mesmo sendo de couro, a gente toma umas ferroadas, tá? Faz parte do processo. E para usar essa roupa, né, eu pelo menos costumo usar calça jeans por baixo, né, embora esquenta muito isso daqui, né, ficar trabalhando no campo com várias caixas, né, acaba em dia de sol, por exemplo, fazer manejo, acaba ficando muito calor. A gente tem que tomar muito cuidado com a questão de hidratação quando for fazer o manejo aí debaixo do sol quente usando essa roupa. Tudo isso aqui é necessário para proteção contra ferrão, tá? Isso aqui é um formãozinho, porque na hora que você montar esses quadros, né, aqui nesses cantinhos aqui, ó, a abelha vem preenchendo tudo isso aqui com cera. Então na hora que você for pegar para levantar um quadro de mel, você não consegue agarrar ele ali na mão e levantar. Você pega aquele formãozinho, tá? Essa ferramentinha aqui, ó. Aqui bem mais afiadinho aqui na ponta, eu encaixo aqui na beiradinha do quadro de mel e vou levantando ele com cuidado para mim conseguir descolar ele, porque ele vai ser colado ali com uma resina, né, com própolis, né, algum material que a abelhinha produz, para ele ficar ali fixado, né, todo vedado, para ela ter maior controle na produção. Isso daqui, quando eu falei do quadro de mel, né, que aqui vai passar um arame, vai passar outro araminho, e eu venho com a cera. Essa cera foi aquela que eu comentei que foi derretida, eu comprei, adquiri, né? Ou ao longo do meu manejo eu consigo acumulando cera e eu vou guardando também para ser utilizado. Isso aqui é uma carretilha, eu vou passando aqui bem por cima do araminho, que eu falei que está lá para segurar o alvéolo, né? Isso aqui é muito importante, porque na hora que eu vou extrair o mel na casa do mel, né, que aí depois a gente vai ter um processamento desse mel. Como que eu vou tirar dos alvéolos, né? Eu vou colocar dentro de uma centrífuga, mais para frente eu mostro para vocês. E ele estando fixado aqui nesse araminho, me permite fazer essa remoção do mel usando uma centrífuga. Então eu vou usar um equipamento que usa a tangente lá para expulsar o mel de dentro dos alvéolos, porque ele é fluido, o mel é líquido. Então essa aqui é a carretilha, a gente tem que ter ela. E aqui ela está sendo utilizada ali fixando, no caso, a cera no quadrozinho. Essa vassourinha aqui, porque quando você levantar esse quadro de mel, vai vir aderido nesse quadro de mel milhares de abelhinhas, né? E você precisa tirar ela para ali para dar uma olhada
Você pode até dar uma sacudida, assim, né? Dar um tranco, assim, para elas caírem, para elas liberarem para você visualizar. E não sai de tudo. E aí você pega, tira aquelas que ficaram aderidas com essa vassourinha, ela tem uma cerda bastante macinha, para você tirando as abelhinhas ali do quadro de mel, para você ir guardando esse quadro de mel que você vai tirar ali da colmeia e vai levar para a casa do mel, né? Casa do mel é o nome que a gente dá onde a gente vai processar o mel. Esse é o nome. E aí eu não quero levar a abelha, né? Isso não é interessante. Aí você pega essa vassourinha com a cerda bastante macinha e vai removendo as abelhinhas ali da superfície do quadro de mel. Isso aqui é um alimentador artificial, tá? Em alguns momentos a gente pode ter uma falta de alimentação. Com o manejo a gente vê que o enxame está necessitando de uma certa alimentação. Você faz uma solução de sacarose, 50% de açúcar e mais 50% de água, fica um líquido viscoso, né, de cabeça para baixo aqui. Tem um furinho aqui embaixo, as abelhinhas se alimentam aqui. Então você está disponibilizando alimento para as abelhas no momento de escassez de alimento que pode ocorrer. Então aqui é uma tábuazinha que a gente é bem na medida do quadro do mel. Eu deixo ela molhada aqui e aí eu coloco a cera derretida, né? Nesse quadro. É bom olhar para que a cera não cola aqui na madeira de baixo, por isso que é bom você colocar um pouco de água. E aí você pega a cera, né? Isso aqui é uma canequinha. Você colocou a cera sólida aqui dentro, colocou em banho-maria, aqueceu, derreteu e eu estou fazendo um fechamento bem aqui nesses cantinhos aqui. Se você não fizer isso, a abelha vai fazer, só que ela vai perder tempo produzindo cera para fazer isso daqui, sendo que ela pode, né? Desculpa, sendo que ela pode estar envolvida em outras atividades. Tá? Então, todos esses acessórios são fundamentais, necessários para que façam o manejo do enxame, né? Ou ali nas colmeias, no caso.